Bom, então vamos começar a pensar em como que a gente pode aprender um novo idioma, né? Vamos imaginar um recém-nascido, né? Um bebê. Nós vemos que a maior parte do tempo o bebê passa dormindo, né? Os 6 primeiros anos de vida dele, ele praticamente não escuta nada a não ser as canções de ninar que sua mãe canta para ele quando ele está ou amamentando ou quando ele vai dormir. A partir disso ele começa, dos 6 primeiros anos de vida dele, sem ter nenhum conhecimento gramatical, ou de análise sintática ou morfológica ou elaboração de frase, ele começa a escutar e ver os desenhos na televisão e escutar as músicas que sua mãe coloca para ele dançar, para, enfim, entretê-lo. E começa de forma repetitiva a falar algumas palavras. Sobre o quê? Sobre as coisas que compõem normalmente o seu cotidiano, ou seja, as coisas que estão ao seu derredor, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, enfim, as coisas com que ele convive. Ora, vamos ter como parâmetro essa criança. Assim vai ser nossa forma de conduzir, como nós devemos de pensar um idioma. Assim será nós, num espaço curto de tempo, nós estaremos aprendendo pelo ouvir, né? Então nós temos que ter 3 coisas como objetivos principais, né? E seguir, né, os nossos propósitos de formas como prioridades, né? Estabelecer as prioridades, né? Nós estabelecemos como prioridades, primeiro, compromisso com o nosso tempo, né? Os exercícios que nós vamos trabalhar, a forma que nós vamos trabalhar, que nós vamos tentar ser a forma de aprendizagem, a forma mais coesa e mais consistente, utilizando no material que não seja muito enfadonho para nós, né? O que vem ser um material enfadonho? É um material que nós não gostamos de trabalhar com ele. Então eu proporia a seguinte coisa. Primeiro, a motivação, né? Nós temos que saber qual é a nossa motivação, o que nos leva a aprender um idioma. Então essa motivação é a nossa prioridade. Se nós vamos trabalhar, se nós amamos esse idioma, então nós temos que ter essa motivação. E a partir dessa motivação, nós temos que pensar como uma criança. A criança, em média, ela tem 4 horas ou 5 horas no máximo que ela fica acordada, né? Dos 6 meses até os 2 anos. Mas com 2 anos, ela sem nenhum conhecimento gramatical, ela fala perfeitamente, ou seja, ela consegue se comunicar. Assim temos que ser nós, porque nós pensamos de forma, nós já temos um conhecimento que a criança ainda não tem, né? Então nós temos que pensar de forma um pouco mais organizada e administrar melhor o nosso tempo. Ou seja, todos os tempos que nós temos ociosos, vagos, os tempos que nós temos intercalados, o que nós temos que fazer? Estar encucando, né? Encucar é botar dentro do nosso cérebro o vocabulário. Como que nós podemos fazer isso? Através de músicas, assim como que a criança faz. Ela aprende um idioma por música, de tanto escutar a mãe colocar essas canções para ela, né? Então este seria um método de forma que você grave o vocabulário, né? Que você decore as palavras, né? E a forma de se falar. A segunda forma, consistência, você tem que ter como norteador para você, que 70% do seu tempo você tem que gastá-lo, de 70% a 80%, gastá-lo escutando, né? Porque você só vai poder reproduzir alguma sentença ou alguma frase ou estabelecer uma comunicação a partir do momento que você escuta, né? A aprendizagem vem pelo escutar, né? Então nós temos que, isso daí
sine qua non nós escutarmos primeiro, para depois nós começamos a elaborar frase por nós mesmos. Então eu diria que não temos que perder muito tempo com pensar em termos gramaticais ou construções. Não, nós temos que preocupar em aprender o tempo e a forma de se falar, né? Ou seja, os tildes, o feeling, né, de cada idioma, entende? Então, normalmente, nós temos que escutar muito. Agora, o que nós temos que escutar? Bom, cada pessoa gosta de um determinado tipo de coisa. Eu proponho que seja alguma coisa com conteúdo rico, né? E não coisas como novela que não tem conteúdos, né? Eu proponho documentários ou coisas do gênero, porque tem mais conteúdo e o vocabulário sempre é mais rico, o que nos leva a pensar de forma mais consistente. Essa é a primeira coisa. Então, através do filme, nós estamos agregando valores ao nosso vocabulário, ou seja, agregando. Assim também como que a criança, que ela vê através de desenho animado, né, ela começa a aprender através das brigas, lutas que eles começam a ver nos desenhos, né? Então eles começam a associar juntamente com as coisas de casa, né? Depois você tem que ter também textos, né? Que você tem que ter textos onde que você leia esse texto, mas leia escutando. Por exemplo, poderia sugerir, né? Não para todos, né? E também tem que saber que material que você vai estar lendo. Por exemplo, poderíamos propor um material que no mundo todo é o livro mais usado de forma mais correta gramaticalmente e de forma a ortografia, é a Bíblia, né? Mas somente não a Bíblia em versão muito antiga, né? Que tenha áudio, né? Tem que ter áudio para você escutar e acompanhar, mas tem que ter textos, né? Podcast, enfim, hoje tem uma gama muito seleta e muito grande sobre esse tipo de coisa. Então é muito fácil de nós termos facilidade com esse tipo de material. Ou seja, nós estamos escutando, né, o material e estamos confrontando com a escrita, né? Então, basicamente seria assim: 70% do seu tempo ou 80% você perderia ou desprenderia trabalhando da seguinte forma, ou seja, 50% do seu tempo escutando, textos, trabalhando textos, documentário, escutando coisas que te acrescentam, vendo filmes, né? E mais 20% você trabalhando de forma escrita e na língua original, não você escrevendo, você lendo o que já está escrito e escutando um nativo falar, né? Para depois passar para o passo seguinte, que é você ter um nativo para você fazer um intercâmbio. A proposta é que você primeiro escute, depois você trabalhe com o falar, né? E depois, por último, né, se nós formos estabelecer o tempo que nós temos que gastar, né, a média do tempo, então nós estabelecemos da seguinte forma: se nós temos 10 horas para gastar, nós vamos gastar 7 horas escutando, 2 horas com texto, né, e falando, né, falando com nós mesmos, né, e 1 hora somente escrevendo, porque a escrita ela não dá muita consistência para nós. Isso daí, porque veja você, a criança ela aprende a falar no máximo em 2 anos, mas para ela aprender a gramática ela leva a vida toda. Assim também somos nós. Bom, essa é uma pequena explanação do que nós gostaríamos de passar para todos os amigos, né? E se caso alguém queira compartilhar alguma coisa, é só estar nos escrevendo para nós. Essa então foi a nossa elucidação sobre como aprender um idioma. Primeiro, o amor, a motivação, depois, disciplina nos estudos,
e depois perseverança. É essas três fases importantes do estudo. Deus o abençoe.